pessoal, então estamos no encontro 3, né? E vamos avançando. Esse capítulo ele vai falar de um momento, né, do processo alquímico que se chama solútil. E a solútil ela tem a ver com o elemento água, né? Mas no processo alquímico, nesse passo que se chama solútil, tem a ver com o elemento água, como a gente viu no outro encontro, que a calcinátil tem a ver com o elemento fogo, né? Mas a gente vai olhar a água, essa água, sobre um ponto de vista muito específico, né? Que é a dissolução, aquilo que tem que ser dissolvido, né? Então, como eu coloquei para vocês, o processo alquímico, quando a gente trabalha em nível de prima matéria, né? Ou seja, esse contato com a pedra no seu formato original, ou se a gente fizer uma relação simbólica com isso, metafórica, né? Se a gente contatar lá com a nossa infância, a gente perceber as nossas origens, né? Então, a gente poderia, assim como um dos processos de começar a tocar na prima matéria, a desenvolver sobre a prima matéria, é a calcinátil, né? Ou seja, secar as emoções infantis para depois trazer uma umidade mais vivenciada, mais madura, né? Então, também a solútil pode ser esse momento onde a pedra já secou e eu vou acrescentar uma nova água, que é uma água emocional que tem a ver com um período de mais maturidade da minha vida, então uma releitura em cima de como eu vou lidar com as minhas emoções, trazendo emoções mais maduras. Mas, por outro lado, né, eu também posso começar o processo com a pedra, com a solútil, né? Então, tem alguns alquimistas que eles começavam com a calcinátil, outros começavam com a solútil. A solútil é o dissolver, então, eles começavam, ao invés do processo que a gente viu anteriormente, né, que era secar a pedra, ao contrário, alguns alquimistas eles colocavam mais água, né, mais elementos que iam, digamos, enchendo essa pedra de água a ponto de ela se dissolver, de ela perder a forma, né? Então, e a gente vai ver esses dois aspectos, né? Porque a gente pode dizer que aqui a gente tem dois aspectos. Um aspecto é o dissolver a prima matéria, né? Ou seja, ao contrário daquele passo que a gente fez da outra vez, que seria secar a prima matéria, eu vou encher ela de água, eu vou dissolvê-la, eu vou fazer com que ela perca a forma, né? Ou um passo depois da calcinátil, que é justamente colocar uma água límpida, uma água de consciência, uma água de outra relação com o processo de vida, o processo da minha infância, o processo da minha evolução como ser. Tá? Então, a gente vai ver esses dois aspectos. E para entender isso, vamos ver o que significa a água também, né? Então, a água é um elemento muito importante, muito significativo, como todos, né? Mas ela tem um significado muito especial, porque a água ela tem a ver com a origem. Então, a nossa origem, ela tem... No início, nós todos éramos seres aquáticos, né? E daí, esse início, ele tem a ver não somente com o nosso início intrauterino, né? Então, nós iniciamos dentro da água, ou seja, a gente iniciou no líquido amniótico, dentro do útero da nossa mãe, mas também a vida iniciou no planeta dentro de grandes mares primitivos, né? Em uma chuva eterna que durante milhares e milhares de anos
caiu sobre a Terra, né? E que formou grandes oceanos, e dentro desses oceanos primitivos, cheios de matéria, de elementos químicos, houve alguns fatores catalisadores que formaram as primeiras membranas, né? Que deram a oportunidade de formar os primeiros DNAs, que formaram, então, as primeiras células, que eram seres unicelulares, que se reproduziam por divisão, né? E que ainda existem, né? São os seres mais antigos que existem, são esses seres unicelulares, e que, bom, estão aí, possivelmente vão continuar por, né? O sinal da vida são esses seres. Mas, então, quando a gente fala de água, a gente fala de uma origem mais próxima, que é uma origem pessoal, né? E uma origem muito primitiva. E depois também a gente tem a própria humanidade, né? No caminho da humanidade, que a nossa ligação com a água sempre é essencial, porque a água, ela é vida. Nós necessitamos de água para viver, para permanecer vivos, né? Então, dentro da caminhada da humanidade, do caminho da humanidade, a gente sempre teve próximo a rios, a lagos, a lagoas, ou mesmo aquelas populações que vivem no deserto, elas aprenderam também a como tirar a água água subterrânea, ou aproveitar a água do orvalho, né? Então, o ser humano tem uma ligação essencial e vital com a água. Ela é um elemento que simboliza vida. E cada um de nós tem uma necessidade muito forte, né, de retornar para a água, né? Ou seja, retornar para a origem. Então, a água, quando a gente fala de solútil, a gente está falando de necessidade de voltar para a origem, né? Necessidade de voltar para o começo. Isso dentro, aqui eu vou sair um pouquinho da leitura do Edinger para entrar na leitura do Rolando Toro, né? Que ele vai ter um passo dentro do modelo teórico de biodança que se chama regressão, que tem a ver com o elemento água, né? Então, o que o Rolando ele fala? Ele diz que todas as pessoas necessitam regredir, né? Para entrar numa forma de funcionamento mais primitiva, que permita autorregulação, reprodução celular, entrar em contato com as origens, né, para que exista uma estabilidade num nível orgânico, num nível emocional. Então, para o Rolando, toda vez, por exemplo, que a gente dorme, a gente entra nesse mundo regressivo, mais aquático, né? Entra em contato com o inconsciente e entra, a partir do sono, a gente tem uma renovação de todas as funções orgânicas, por isso o sono é muito importante. Então, dentro da teoria de biodança, a palavra regressão, ela não tem a ver com uma regressão por faixa etária, ou uma regressão que muitas vezes é vista pela psicologia como uma regressão de funcionamento psíquico, onde a pessoa fica infantilizada, né? Como os bebês, assim, que às vezes, por alguma questão traumática, já tinham saído de usar fraldas e voltam a usar fraldas, a gente chama isso de regressão dentro da psicologia, né? Mas dentro da teoria de Rolando, essa volta, ela não tem uma conotação ruim, né? Não tem uma conotação de uma involução, mas sim de uma busca de um tipo de funcionamento mais íntegro, mais conectado com as origens do ser, né? Então, a gente estava falando hoje também da criança divina, né? Então, quando a gente volta à água, né? Quando a gente volta a esse funcionamento mais entregue, mais regressivo, né? A gente está também acolhendo a nossa própria criança. As nossas necessidades de carinho, de afeto, que não estão
relativas só a uma faixa etária, né? Mas que existem durante toda a nossa existência. Então, o que a gente... Eu quero falar agora de um passo da alquimia que a gente vai ver mais adiante, tá? Que é a coagulatio, a coagulação, né? Então, a coagulatio, ela tem a ver com o elemento terra, né? E é quando as coisas se dissolvem, depois elas se concentram novamente, né? Para formar novamente um, um objeto, a própria pedra, né? Então, no processo alquímico se dissolve, depois vai ou batendo, pode ser por batimento, ou como a manteiga, né? Que vai coagular, ou por secagem, mas a coagulação é como uma reunião de muitos elementos que vai formar uma entidade, né? Que pode ser a pedra. Mas uma das entidades internas que a gente tem, que se formam no início da nossa vida, por isso que eu botei essa menininha aqui, é o ego, né? Então, se a gente pensar no inconsciente como um grande oceano imenso, né? E existe uma força vital propulsora que necessita colocar esses elementos que não têm consciência em relação ao mundo, às exigências do mundo, a necessidade de se manifestar como ser perante o mundo, né? E daí então vai coagulando, vai formando dentro dessa estrutura inconsciente uma estrutura semiconsciente, né? Que tem uma parcela inconsciente e outra consciente, que a gente chama de ego, né? Então, o ego, ele se forma por um processo de coagulação dentro de uma imensidão que dentro da psicologia junguiana a gente vai chamar de self ou si mesmo, né? Então, que tem muito a ver com a manifestação da nossa identidade, mas num nível muito profundo, né? Um nível muito arquetípico, né? Que tem uma base lá, a manifestação de cada ser baseado no inconsciente coletivo, na história de toda a humanidade, como se a gente fosse o resultado, e é, né, o resultado da evolução de toda a humanidade que surge nós como ser enquanto identidade, né? Então, esse ser que surge de todo esse processo evolutivo, que somos cada um de nós, e somos maravilhosos porque somos únicos, né? E irrepetíveis, mas este ser, ele precisa assim como o próprio ser emerge desse grande inconsciente, né? Também dentro desse ser que é uma imensidão surge, se coagula essa pequena estrutura chamada ego, que serve para essa grandiosidade de ser se relacionar com o mundo concreto do dia a dia, né? Que é uma instância que leva esse ser a ter uma noção a respeito de quem ele é e de como ele tem que se relacionar com o mundo. Então, o ego ele vai se formar ainda quando a gente é bebezinho, aí né, à medida que vai existindo uma relação com, com, com a mãe, com o ambiente, né, vai se formando essa estrutura interna que é o ego, né? Então, e não é de um dia para o outro, né? Por isso que eu vou dizer para vocês, é quando a gente é pequenininho, quando a gente é bebê, né? À medida que a gente vai se relacionando e vai tendo uma noção, vai se formando uma noção da gente mesmo, das nossas reações, etc., vai formando essa estrutura que se chama ego, né? Depois tem toda uma série de outras estruturas psíquicas que vão se formando, que eu não vou citar aqui, né? Mas por que eu trago a questão do ego, né? Porque o ego ele tem
uma relação com ele mesmo, no sentido de que ele pertence a esse grande oceano, ele é uma parte ínfima desse grande oceano do ser, né? E ele acredita que ele é a totalidade. Essa é a grande ilusão do ego, né? Ele está ali para servir a essa totalidade, para se manifestar no mundo, e ele acha que ele é o rei, né? Ele acha que é o cara, ele acha que é sensacional, que é único, maravilhoso, e o ego tem muito medo dessa totalidade, né? Então, o que acontece com a maioria de nós? Existe um período que a gente fica encantado, né? Encantado com as nossas possibilidades, encantado com aquilo que a gente pensa que a gente é, né? E às vezes isso não é um encanto, também pode ser um pesadelo, né? A gente pode ter aí toda essa relação de uma questão de desqualificação também, mas o fato do ego perder a noção de que ele está a serviço, né? E se identificar consigo mesmo, a gente considera uma inflação do ego, né? Então, o que é a solúcio, né? A solúcio é justamente o processo de dissolução do ego, né? Então, a solúcio não é um processo permanente onde o ego deixa de existir, né? Mas se dissolve essa inflação, né? E se reconecta o ego com a sua função original, né? Então, que é fazer essa interface com o ambiente, né? Desses elementos inconscientes com as necessidades do ambiente, né? Então, a dissolução da pedra tem a ver com a dissolução da ilusão de quem eu sou, né? Então, é um processo de morte, né, e renascimento, onde quando o ego se dissolve, ele morre, né, temporariamente, aqui existe a possibilidade de ele tocar, né, como a imagem que a gente está vendo, ele vai tocar a divindade, mas essa divindade é uma divindade que pertence à alma do mundo, né? Mas pertence ao si mesmo também, né? O si mesmo, ele emerge, o self, né? Ele emerge da alma do mundo. Então, quando a gente contata com essa essência do nosso ser, a gente está contatando com a essência divina poderosa, né, da história da própria humanidade, que são os próprios arquétipos. Então, essa imagem ela fala muito, né? Fala muito de toda essa possibilidade que é o mundo arquetípico, de contato com a divindade. Então, o que acontece quando o ego morre e ele renasce já com contato, né, com essa fagulha divina, né, que é a sua origem. Ele refaz a sua origem e percebe, né, que ele está a serviço de algo maior, que ele não está a serviço de si mesmo. Né? E, e é bem interessante isso, porque, então, quando a gente vai fazer a relação do ego, né, dentro da teoria de biodança com a questão da regressão, então é justamente um processo, né, quando a gente está regredido, quando a gente está dissolvido, né, a gente está em contato com essa vivência do oceano da vida, com essa totalidade arquetípica. Então, o voltar, o regredir tem a ver com entrar em contato com essa totalidade. Né? Se a gente vai fazer um pequeno processo de regressão, a gente vai entrar em contato com as nossas origens intrauterinas, né? Mas se esse processo é mais profundo ainda, a gente entra em contato com as nossas origens arquetípicas, né?
e isso vem muito através de imagens e através de inspirações. Então, a gente pode dizer que esse processo, ele é um processo que vem de uma forma muito, agregando muito a nossa criatividade. Então, só que nesse processo de dissolução, é importante que exista um continente, né? Então, o Jung vai falar de conteúdo e continente, né? O próprio Rolando vai falar do continente do grupo como matriz, né? Então, aqui essa palavra continente é algo que abarca, né, uma totalidade que é um pouco menor, né? Então, hoje a gente estava falando do adulto, né? Do adulto que abarca a sua criança, né? Que é continente para a sua criança, com a sua criança divina, né? Quando, por exemplo, a gente está aqui nesse grupo conversando, acolhendo, ouvindo, a gente é continente para os participantes do grupo. E só que para poder receber esse continente, a gente tem que se dissolver. Porque se a gente está identificado com a gente mesmo, né? Ou eu sou autossuficiente, eu me basto, eu não me interesso aos outros, eu que sou melhor que todo mundo, ou eu sou pior que todo mundo, né? Então, se eu estou com esse ego inflado, eu não consigo me entregar para receber o continente. Então, é bem importante a gente perceber que a solútil tem a ver com entrega, tem a ver com confiança na vida. E uma das coisas que a gente pode ter como continente são realmente os grupos, né? Os grupos que são afetivos, que acolhem, que ouvem. Então, por isso que a gente faz mesmo aqui entre nós, né? Mesmo que a gente não tenha presença física, a gente busca o continente para que as pessoas possam se dissolver, né? E se transformar, morrer para renascer, morrer da ideia que a gente tem da gente mesmo para renascer enquanto ser, enquanto essência, enquanto contato com a profundidade de cada um, né? Opa. Então, quando a gente sente que a gente está contido, né, que existe esse continente, então começa o processo de transformação, porque existe entrega e existe contato com as forças primitivas da vida, com as forças geradoras de vida. E daí então vamos ver um pouquinho alguns elementos, né, que tem a ver com a água dentro do ponto de vista simbólico. Então, um dos rituais que são essenciais dentro da humanidade é o ritual de batismo, né? Então, o ritual de batismo, ele tem a ver justamente com isso, com dissolver uma forma de ser para entrar em uma nova forma de ser, né? Então, o batismo, ele pode, em um determinado nível, quando a gente batiza uma criança, né? Ele tem a ver com o ingresso daquela criança, ela deixa de ser um ser anônimo, né? Para entrar num determinado grupo social, numa determinada cultura, numa determinada comunidade, né? Então, o batismo, ele serve, né, para ajudar a pessoa, né? Quando uma pessoa é batizada, então ela está inserida em determinado grupo, em geral com uma conotação de um grupo que tem uma característica religiosa, talvez, né? Então eu pertenço a esse grupo porque eu sou batizada e aquele ser não pertencente, ele morre para ele assumir uma nova identidade de pertencimento dentro desse grupo, que daí vem toda uma questão de uma série de regras, uma série de padrões culturais que vem junto depois do batismo.
E depois tem um significado mais profundo do batismo, né? Que seria a dissolução do ego para uma comunhão com o si mesmo. E por isso que o batismo ele aparece dentro do mito cristão, né? Que na sua profundidade simbólica significa justamente isso, né? O batismo é o momento, quando Jesus é batizado, é o momento onde ele é reconhecido e se reconhece como um ser especial, né? Um ser que veio fazer uma transformação, então um ser divino. Então, na realidade, esse processo, se a gente sai do âmbito de uma visão religiosa, a gente vai ver que ele simboliza, né, esse processo de dissolução, de morte daquele rei egóico, né, para entrar em contato com esse outro rei, que é esse rei que é a manifestação plena do ser. Então, o continente, né, esse ser recebido, esse ser acolhido, ele é a matriz, né? Ele é uma matriz onde o dissolver ele permite o renascer. Só que é importante a gente perceber que esse dissolver ele está ligado ao elemento água, né? E que o elemento água ele está ligado à questão emocional e está ligado à questão dos sentimentos. Então, a gente consegue renascer o, as relações de continente, elas são matriz à medida em que elas têm amor, carinho, cuidado. Então, elas permitem a dissolução, né? Imaginem a dissolução também, que ela tem uma questão corporificada da dissolução, né? Então, o que significa dissolver? É deixar as tensões, é se entregar, é entrar em paz, entrar em contato com a paz do ser, né? Entrar na vivência oceânica. Então, esse ser acolhido completamente como a vivência que a gente teve dentro do útero, por isso que também a dissolução é retornar, né? Nós precisamos retornar ao útero, não ao útero lá da nossa mãe, mas a gente precisa retornar ao útero família, ao útero grupo, ao útero relação de par, ao útero relação de cuidado, ao útero amizades. Então, todas essas relações que a gente constrói no mundo adulto, elas são úteros, né? São continentes, são matrizes de renascimento pela questão da amorosidade e do respeito. Ok? Só que para algumas pessoas, depende da vivência traumática que tenham tido anteriormente, né? Esse retornar, ele pode não ser vivido como uma dissolução, mas sim como um desmembramento, né? Então, muitas vezes, o contatar com esse elemento de dissolução, né? Ele pode levar ao contato com elementos inconscientes que são elementos de sombra, que eles são apavorantes, que eles dão uma sensação, muito medo, né? Medo de desagregação. E por que dá esse medo de desagregação? Porque quando a gente dissolve a estrutura de ego, né? E eu volto a dizer que aqui é uma dissolução temporária para que a gente possa recolocar esse ego dentro da dimensão real que ele tem que ter, né? Mas o que acontece e o que apavora tanto a estrutura de ego são as forças instintivas, que é de onde ele vem, mas é de onde ele se separou também, né? Então, é o contato com essas energias primordiais, que são as energias de manutenção da vida, mas que no meio cultural, né, muitas vezes são vistas como pecado, como coisa feia, como coisas monstruosas, coisas do demônio, né? Então, essas forças instintivas, pela leitura
intersubjetiva, muitas vezes, elas são vistas como uma coisa muito ruim, e o ego se identifica com isso e começa a ter muito medo, né? Medo dessas forças primitivas que estão dentro dele mesmo, né? Na profundidade do ser, né? Que ele deriva disso. Então, quando ele começa a contatar com isso, o medo é dissolver e se perder nessa história, né? E por isso a Solúcio, ela tem a ver com também um deus que é Dionísio, né? Dionísio, na sua ebriedade, né? O deus do vinho. O Dionísio tinha mãos grandes, ele aperta as uvas, né? E de dentro dessas uvas sai um líquido inebriante, né? Líquido que é capaz de transformar o estado de consciência. Mas, por outro lado, Dionísio também foi desmembrado, né? No início da sua vida, Dionísio foi desmembrado, conta o mito. Então, é como que dentro desse do próprio arquétipo, né? Existe, né, essa questão de um certo desmembramento dentro da própria Solúcio, né? Existe um processo que talvez seja inicial de desmembramento, ou seja, de perder completamente a forma, e que muitas vezes esse perder a forma, ele vem como algo dolorido, né? É sentido como algo dolorido. Porque, na realidade, Dionísio, ele tem a ver com o caos, né? E ele tem a ver com a perda de limites. Então, dentro da vivência dionisíaca, a gente perde os limites. E é tudo que o ego tem mais medo, é perder os limites, porque o ego é o próprio limite, né? Então, essa perda de limite, ela é vista como um desmembramento, ela é vista como algo perigoso, mas se a gente passa por esse período de desconfiança e de medo, e na realidade de resistência ao processo, né? Daí a gente tem a bênção principal de Dionísio, que é a fertilidade. Dionísio é um deus de fertilidade, ele é um deus de fecundidade, né? Então, daí a gente tem um contato direto, né, com o princípio criador, né? Nós passamos, né, a ser partícipes da força criadora. Então, e aqui também tem o Edinger chama atenção, né? Que mesmo quando a gente está em contato com Dionísio, existe uma sedução de a gente achar que é o próprio Dionísio, né? Então, é super importante a gente perceber que quando a gente contata com essa força criadora, a gente é partícipe de uma força que é maior que nós. Senão, de novo, a gente cai na armadilha do ego e de inflação, né? Então, eu sou um ser super criativo, inovador, papai, e daí eu começo a me identificar novamente comigo mesmo. Então, é importante se perceber que a nossa criatividade, ela faz parte de uma criatividade maior, que é a criatividade da própria vida, né? Então, eu sou partícipe dessa criação, né? E é maravilhoso isso, né? Porque se eu me sinto partícipe da criação, eu tenho contato direto com a energia criativa. Agora, se eu me destaco disso, se eu acho que eu estou separado disso e que essa criatividade é só minha, então daí eu posso perder a fonte da criatividade, né? Uma das coisas que os artistas se queixam muito é de falta de inspiração, né? E aqui está o núcleo dessa falta de inspiração. Então, dentro dessa coisa do dilacerar, né, e do se identificar com a própria deidade, né, achar que é o próprio princípio da criação, a gente tem um mito, né, que é o mito da Artemis, né, que ela tinha um caçador, né, que viu Artemis, né,
E ele fica absolutamente assim encantado com Artemis, né? Artemis, a deusa da caça, que é uma deusa de um feminino selvagem, né? E daí ela fica muito, muito, muito zangada com esse cara, né? Porque ele ousa, né? Flagrar a deusa num banho, né? Num momento de intimidade com ela mesma e com as suas ninfas. Então ela transforma ele num servo, né? num alce, né? E daí os cachorros que ele tinha para caça vão atrás dele e desmembram ele, atacam ele, né? Então, o que o Jung coloca assim, né? Que todo aquele que se identifica com Deus será desmembrado. Ou seja, toda vez que o ego se infla e acha que ele pode ter domínio sobre a circunstância divina, ele é desmembrado. Então, isso está nesse mito, né? Está no próprio mito católico, na crucificação, né? Onde esse aspecto humano é crucificado e desmembrado. De certa forma, ele tem que morrer, né? Para que exista essa possibilidade de renascer. Né? E então a gente pode ver aqui o Edinger não cita o Minotauro, mas eu trouxe por causa do Rolando, né? Então, o mito do Minotauro, que é esse encontro com esse mundo instintivo, e aqui na leitura de Picasso, né? Que Picasso coloca esses quadros onde a criança divina, né? Ela conduz o Minotauro cego. Então, é na mão da criança divina, da inocência, que o instinto cego ele vai encontrar o seu rumo. Então, o processo da dissolução ele não serve para a gente matar o minotauro, matar o instinto, mas sim serve para a gente integrar o instinto à nossa inocência, porque na realidade o instinto é a própria inocência. Né? A perda da inocência do instinto é uma visão, né? Uma visão da nossa cultura que tem medo do instinto. Né? Depois, outra imagem arquetípica bem importante, né, é o dilúvio universal, né, que fala muito dessas forças do inconsciente, né, que muitas vezes nos tomam, né, e podem significar, dentro de uma visão egóica, justamente esse fim de tudo. Né? Então, olhando pela visão egóica, o ego pode sentir como que os elementos do inconsciente vão acabar com ele. Né? E daí vem muitos aqueles sonhos que algumas vezes as pessoas têm, né? De ser ameaçado por um oceano, por uma grande onda, tá na beira da praia e uma grande onda vem e não dá, né? Os sonhos de afogamento tem a ver com isso, né? Com esse arquétipo que tem a ver com o dilúvio universal. E depois a gente tem a travessia do Mar Vermelho também, né? Então, a travessia do Mar Vermelho, onde as pessoas escolhidas, ou seja, a estrutura de consciência, a consciência num nível de contato com esse si mesmo, que tem uma profunda conexão com a essência, né? Esses conseguem atravessar o Mar Vermelho. E os que perseguem, né? Os que não têm consciência ficam afogados dentro do mar, o mar se fecha. Né? Então, é, é interessante porque também o nome do mar, né? O Mar Vermelho que se abre, tem a ver com. Se coloca que o final do processo alquímico é uma pedra vermelha. Né? Então,
na realidade, se coloca que o Mar Vermelho, ele é a solútil da pedra, né? Então, ele tem tanto aqui a solútil pode ser vista como uma parte do processo, mas também como o final do processo, quando a gente fala de Mar Vermelho. Então, nesse sentido, essa abertura desse Mar Vermelho tem a ver também com um processo seletivo, né? No sentido de que o que me pertence, o que não me pertence, quem sou eu e quem não sou eu, o que fica nos elementos inconscientes e o que faz parte desse si mesmo, né? O que me faz ser essa gota que emerge, né, desse mar, desse grande oceano. Se a gente utilizar a metáfora, né, de que a humanidade é um grande oceano, né, e que nesse oceano, nesse mar agitado, saltam gotas, né, e essas gotas têm uma trajetória de se diferenciar e depois voltar para o oceano. Então, cada um de nós é essa trajetória, né? E essa abertura desse mar significa muito justamente o se perceber como essa gota, né? Saber se diferenciar. Mas ao mesmo tempo que a gota se diferencia, que ela é si mesmo, ela é o mar também. Se a gente olhar a composição dela, ela é o mar. E ela, em algum momento, vai voltar para o mar. Então, também o Edinger vai falar do orvalho, né? O orvalho como essa aguinha, né? Muito sutil, que nos toca com suavidade. E ele vai relacionar isso com essa suavidade da solútil, né? Que tem a ver com a amorosidade, que tem a ver com o continente também, né? Então, quando a gente se sutiliza, quando a gente consegue sair da armadura do ego, da rigidez do ego, e consegue entrar na dimensão real do nosso ser, colocando essa estrutura de ego a serviço dessa manifestação íntegra de nós mesmos, nós começamos a entender a sutileza desse continente, a sutileza da própria vida que nos abarca, né? Porque a vida, o planeta, a existência, ela está sendo continente, só que a gente não percebe às vezes, assim como a gente não consegue perceber o orvalho nas manhãs. Então, o que o Edinger coloca, né, é que quando a gente está num processo de transformação, a gente vai fazer um submergir, um dissolver em muitas coisas que a gente vai viver, que é necessário nesse processo a gente viver muitas coisas, né? É necessário a gente estudar também, compreender muitas coisas, e é necessário a gente se dedicar a esse processo. Ele não acontece assim do nada, né? É necessário dedicação, entrega a esse processo. Mas é necessário a gente se deixar tocar pelo orvalho. É necessário a gente perceber esse amor divino que nos toca, né? Que nos acolhe, esse continente que é o simples fato de estar vivo. Pelo simples fato de estarmos vivos, nós somos acolhidos, estamos acolhidos. E é importante que a gente perceba isso. Então, a solútil também nos permite umedecer a nossa secura, porque às vezes é necessário a gente secar, mas às vezes a gente também exagera na secura, né? E vai
dentro de um processo de perder a ingenuidade, perder a inocência, a gente vai se tornando seco para a vida, o olhar vai secando e nós vamos perdendo a conexão com a beleza de viver. Então, a solútil, ela é o passo do processo que nos permite umedecer a secura, né? Então, quando a gente viu lá a calcinatio, era secar aquelas coisas emocionais que nos fazem mal, que nos deixam infelizes, né? Mas depois de secar, eu não posso ficar no seco, né? Eu tenho que umedecer, porque quando eu umedeço, eu dissolvo a rigidez. Se eu permaneço seco, eu vou ser rígido, e vou perder a alegria de viver, perder a capacidade de ver o orvalho na manhã. Então, umedecer a secura, para a gente se tornar flexível, perceptivo, receptivo, entregue à vida.